Olá, meus inscritos, espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo péssimo, graças ao Flamengo, né, que perdeu o Mundial ontem para o PSG. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque antes de mais nada, se você que vai assistir esse vídeo, né, ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever, me ajudar a reconquistar 805 inscritos que eu tinha no meu terceiro canal, que infelizmente eu perdi ele, não consegui recuperar ainda. Vou tentar, mas acho que vai ser difícil demais conseguir ele de volta, mas é isso. Se você quer me ajudar a conquistar 805 inscritos novamente, se inscreva se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação. Se for inscrito, esqueceu de ativar, ativa, gente, porque precisa ativar esse sininho de notificação, tá bom? E também deixa bastante like aí nos meus conteúdos, para que o YouTube entregue os meus vídeos para mais pessoas, tá bom, gente? Também me siga nas minhas redes sociais, se inscreva lá no meu outro canal se ainda não for inscrito, que se chama Maribel Games, tá? Ativa o sininho de notificação lá também. Se esqueceu de ativar e foi inscrito lá, ativa. E também me siga no meu canal no WhatsApp, que se chama Universo Maribel, tá bom, gente? É isso aí, tá? E hoje não vai ter gloss, né? Até porque o Flamengo perdeu o Mundial nos pênaltis, nas penalidades para o PSG. Então não vai ter gloss hoje, tá? E eu também não fiz o vídeo comentando sobre o ENA Campeonato do Flamengo, do Brasileirão 2025. O Flamengo foi campeão. E eu não comentei. Mas é sobre isso, tá, gente? Não comentei porque o jogo contra o Ceará, que foi o último jogo do Flamengo do Brasileirão desse ano, onde o Flamengo se tornou campeão do Brasileirão, passou em canal fechado, então eu não quis comentar. Mas o Flamengo sim conquistou pela 9ª vez na história, na sua história, e na história também, o título do Brasileirão, pela 9ª vez. E é isso, tá, gente? E o mais legal que foi no Maracanã, diante da torcida rubro-negra. Que independente se é no Maracanã ou não, lota os estádios, né? Lota o estádio que o Flamengo joga. Mas foi muito mais bom, ótimo ter sido lá no Maracanã. Enfim, gente, é isso. Agora a gente vai pro jogo de ontem, que foi, né? Teve ali um pré-jogo às 1h30 da tarde na Globo. E às 2h a bola rolou. O PSG, claro, dominou mais o Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade, recuava muita bola pro Rossi. E quando recuava a bola pro Rossi, eu ficava com medo, né, do PSG fazer gol. Enfim, o PSG fez gol quando o Rossi saiu do gol pra evitar a saída de bola. E aí, o PSG fez, né? O PSG fez um gol lá. Mas, graças a Deus, o VAR anulou, né? O juiz anulou. Aí depois o Flamengo o Flamengo não. Aí o PSG fez 1x0, né, gente? 1x0. Depois que o gol foi anulado, fez mais um gol e esse aí foi validado. E aí o que acontece, né, gente? Aí o Flamengo consegue um pênalti com a Arrascaeta, né? O Arrascaeta leva uma pisada no pé dentro da área e, né, foi pênalti, claro. Aí o Flamengo foi e converteu a gol essa penalidade com quem, gente? Com o Jorginho, que dá aquele pulinho dele de sempre quando vai bater um pênalti, né? Parabéns pro Jorginho, foi um belo gol. Parabéns pra você, Jorginho. Enfim, é isso. Aí o que acontece? Acontece que o jogo termina assim, em 1x1, né, gente? E aí teve a prorrogação. Foram 120 minutos a mais, gente. Então o Flamengo jogou 2 tempos de 15 minutos, né? E aí deu 120 minutos. Cada um tem 15 minutos, né, gente? Aí deu 120 minutos jogados. E aí terminou em 1x1 mesmo assim. E aí foi pra quê, gente? Pra sisteminha das penalidades. E o Flamengo perdeu simplesmente 4, gente. E olha quem perdeu. Foi Luiz Araújo, foi o Saul, foi o Luiz Araújo perdeu e o... Não, eu já falei, né? Pera aí, gente, vamos lá. Luiz Araújo perdeu, Pedro perdeu, Saul perdeu. E quem mais perdeu? O Léo Pereira perdeu, né, gente? Os 4 perderam o gol. O único que converteu foi o... Foi quem, gente? Deixa eu ver. Ai, não sei. Nossa, gente, esqueci quem que fez o gol pro Flamengo. O único que acertou o pênalti. Se eu lembrar, eu falo pra vocês, tá bom, gente? Mas eu esqueci, deu um branco aqui na minha cabeça. E eu não anotei nada, gente. Não anotei nada no papel. Não fiz a minha cola, que eu sempre faço. Esqueci quem fez, gente. Mas daqui a pouco eu lembro.
até o final desse vídeo, prometo pra vocês que eu vou lembrar o único que converteu o pênalti. E aí o PSG não perdeu, né, gente? O Dembélé não fez gol de pênalti. O melhor jogador do mundo em 2025 não fez gol. O Ross conseguiu defender a penalidade do PSG. Se entrasse, o PSG já ia ser campeão. Só que aí, né, gente, Luiz Araújo simplesmente perdeu um pênalti. Bateu bem no canto que o goleiro foi. Mas fazer o que, né, gente? Não foi pra ser do Flamengo esse Intercontinental, esse Mundial de 2025. Felizmente o PSG já tinha conquistado o Super Mundial e agora conquistou o Mundial de sempre. Enfim, também pela primeira vez na sua história, ganhou sua primeira Champions também, então por isso que é o primeiro Mundial do PSG. O Flamengo, né, ganhou do Pirâmides, do Egito e também ganhou de... Ai, gente, do Cruz Azul, né? Do Cruz Azul, que eu esqueci de onde que é o time. Não lembro de onde que é. Cruz Azul. Mas enfim, é isso. Aí ganhou os dois lá, passou e chegou na final e perdeu pro PSG nas penalidades. Não sei o que aconteceu com os jogadores do Flamengo que bateu tão mal os pênaltis. Não sei o que aconteceu com esses 4 jogadores. Muito difícil de ser explicado isso, mas foi o que aconteceu, né, gente? Simplesmente perderam. Agora eu também quero saber sobre a penalidade do Pedro. O goleiro do PSG estava adiantado ou não? Qual é a opinião de vocês? Deixem nos comentários. Pra mim ele estava adiantado. Eu acho que tinha que ter sido anulado a defesa do goleiro do PSG e o Pedro tivesse batido o pênalti de novo. Acho que seria justo sim se tivesse acontecido isso. E, né, talvez poderia mudar alguma coisa nesse resultado, não sei. Mas, infelizmente, o VAR aceitou o gol, validou a defesa. O gol não, gente, meu Deus do céu, a defesa do goleiro do PSG. E, infelizmente, o Pedro perdeu a penalidade. Enfim, muito difícil mesmo, é duro. Então, pessoal, acabei de dar uma pausa no vídeo e fui lá no Google pesquisar qual foi o único jogador do Flamengo que converteu a penalidade em gol. Foi, gente, o De La Cruz. Eu tinha esquecido o nome dele, gente. Eu sabia que o nome do jogador começava com D, mas aí eu tinha esquecido. Foi o De La Cruz, foi o único que conseguiu, né, fazer um gol aí no goleiro do PSG. E o restante tudo perdeu. Luiz Araújo. Não tem o Léo Pereira, gente. Acabei de olhar no Google, não tem Léo Pereira, esquece. Mas os únicos que perderam foi o Luiz Araújo, o Saul, o Pedro. Gente, mas aí tá dando só 3, né? Saul, Pedro, Luiz Araújo. E quem foi o outro que perdeu? Gente, eu não sei. Saul, Pedro, Luiz Araújo. Eu não sei quem mais perdeu, gente. Depois eu vou olhar no Google de novo. Ai, gente, peraí que eu vou lá olhar no Google e já... Gente, acabei de olhar lá no Google e o Léo Pereira realmente perdeu uma penalidade mesmo. Eu achei que era loucura da minha cabeça, gente, mas não. Então foi o Luiz Araújo, o Léo Pereira, o Saul e meu Deus do céu, e o Pedro que perderam as penalidades pro Flamengo. Ai, gente, nossa, desculpa a minha loucura, mas é isso. Realmente o Léo Pereira perdeu, o Luiz Araújo perdeu, o Pedro e o Saul. Enfim, o único que fez foi o De La Cruz. E é isso. O Flamengo estava tentando conquistar sua segunda estrela na camisa, o bicampeonato mundial, mas infelizmente não veio, assim como foi em 2019. Mas, bola pra frente, ano que vem em 2026, promete Flamengo, se Deus quiser, será campeão de muitos outros títulos e quem sabe no Mundial de 2026. Contra quem? Não sei, né? A gente vai depender quem ganhar a Champions League 25-26, né? Mas é isso aí, gente. Quero saber a opinião de vocês, se o Flamengo foi bem no jogo, se foi mal. Enfim, o que o Flamengo precisa melhorar. Acho sim que o Flamengo brilhou ali, né, no campo, né. Levou pra prorrogação, levou pros pênaltis. Infelizmente não brilhou, né, nas penalidades, mas brilhou assim na prorrogação, no tempo normal, enfim. Achei legal, o Flamengo conseguiu segurar o PSG. O PSG fez 2 gols, um foi anulado e o outro foi validado. O Flamengo fez um gol de pênalti do Jorginho que brilhou, bateu um belo pênalti, né? E é isso, tá, gente? Enfim. E também quero saber a opinião de vocês. A defesa do goleiro do PSG na hora do pênalti do Pedro deveria ter sido anulada ou não? Deixa nos comentários, tá bom? Na minha opinião, sim, tinha que ter sido anulado. O Pedro tinha que converter o pênalti de novo, a penalidade de novo, mas infelizmente o VAR aceitou e validou a defesa do goleiro do PSG.
acho que ele tava muito adiantado, ele tava com os 2 pés fora da linha, mas é isso, né, gente? Não tem o que fazer mais. E é isso, eu acho que nessa hora o Flamengo foi roubado, sim. Mas fora isso, não teve muito o que fazer. Os jogadores do Flamengo não fizeram sua parte. E os jogadores do PSG, alguns fizeram sua parte. E venceu quem errou menos nas penalidades. E o jogo terminou em 3-1 nas penalidades e 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Enfim, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Tava um pouco sumida, né, gente? Mas é porque já expliquei pra vocês que eu não fiz o vídeo aqui falando sobre o Enéa do Brasileirão do Flamengo. Não falei sobre outras coisas. Mas é isso, tá, gente? E ano que vem tem mais. Vou falar mais sobre o Flamengo ano que vem, se Deus me permitir, se ele quiser que eu fale. E é isso, tá bom, gente? Beijos, abraços, até o ano que vem. Vou continuar aqui, né, sendo flamenguista eternamente. E é na derrota, é na vitória, é no empate, é na perca de títulos, é no ganho de títulos. Enfim, mas o Flamengo terminou o ano bem. Ganhou o Tetra da Libertadores, que eu comentei. Ganhou o NA Campeonato Brasileiro. O NA título do Brasileirão. Também ganhou Supercopa, Carioca, Taça Guanabara. E, gente, é isso. Enfim, o Flamengo tá de parabéns. Ganhou bastante títulos aí, Supercopa, não sei se eu falei, mas acho que eu falei. Enfim, é isso. Infelizmente perdeu uma chance de estar na final da Copa do Brasil, mas é isso, gente. Fazer o quê? Perdeu pro Atlético Mineiro nos pênaltis também. Mas é isso. Agora a gente vai saber quem vai ser o rival do Flamengo na final da Supercopa, né? Na final da Supercopa não é na Supercopa, né, gente? Ou vai ser Corinthians ou vai ser Vasco. Domingo tem o jogo da volta entre Corinthians e Vasco. Não sei como terminou o jogo de ida ontem, mas se vocês quiserem deixar nos comentários, tá? Tô com preguiça de pesquisar, porque eu não gosto de pesquisar time rival. Tô curiosa pra saber, mas acho que terminou em 0-0, né, gente? Não sei, enfim. É isso, deixem nos comentários, tá bom? Como terminou o jogo entre Vasco e Corinthians, Corinthians e Vasco. E o jogo da volta no Maracanã, né, gente? Acho que é no Maracanã ou lá no São Januário, nem eu sei. Enfim, gente, é isso. Beijos, abraços, até o próximo vídeo. Fui.